Mas esta noite vamos voltar ao Velho Testamento. Eu desejo falar sobre a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas. Isaiah 53, the prophet anointed 712 years before the coming of the Lord. He said these words. Em Isaías 53, o profeta ungido, 712 anos antes da vinda do Senhor, ele disse estas palavras. Who has believed our report? To whom of the arm of the Lord is revealed? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? For he shall grow up before him as a tender plant, and a root out of dry ground. Porque foi subindo como renovo perante ele, e raiz de terra seca. He has no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. He is despised and rejected of man, a man of sorrow, acquainted with grief. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos. And we hid the word of our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Surely he has borne our grief, carried our sorrow. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Verdadeiramente ele tomou sobre si a nossa enfermidade e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way, and the Lord laid upon him the iniquity of us all. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. He was oppressed and afflicted. He opened not his mouth. Ele foi oprimido e afligido, não abriu a sua boca. He was brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before his shears is dumb, so opened he not his mouth. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu ele a sua boca. He was taken from prison and from judgment. Who shall declare his generation? Da opressão e do juízo foi tirado, quem contará o tempo da sua vida? For he was cut off from the land of the living, for the transgressions of my people he was stricken. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo ele foi atingido. He was made his grave with the wicked, and with the rich in his death, because he has done no violence, neither was there deceit in his mouth. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. When thou shalt make a soul, when thou shalt please soul an offering for sin, he shall cease and shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Quando uma alma, ou quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. If I would call it a scripture text, for now I take the 6th verse, all we like sheep have gone astray. The Lord turned every one to his own way, and the Lord laid upon him the iniquity of us all. Se fosse para anunciar um texto bíblico esta noite, eu tomaria o versículo 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. I want to talk just a few moments. We're always happy when it comes to having the joy of the Lord in our midst. How I rejoice with you greatly.
Eu quero falar só por alguns momentos. Estamos sempre felizes quando se trata de ter o gozo do Senhor estar no nosso meio. E como eu regozijo com vocês grandemente. But did you ever stop to think what it costs to have it? Did you ever realize just the price that's behind it? What judgment was and what the penalty of sin? Mas alguma vez você já parou para pensar o que custou para tê-lo? Você já se deu conta exatamente do preço que está por trás disso? Qual foi o julgamento e qual a pena do pecado? How cruel must sin be when it caused the Son of God to go to Calvary and God to strike him and turn his face from him and smite him and they be afflicted? Quão cruel deve ser o pecado quando fez com que o Filho de Deus fosse ao Calvário, e Deus o golpeasse, e virasse a face dele e o ferisse, e ele ficasse aflito. Look who he was. Veja quem era ele. Now, I want to draw just a small picture to you, talking now. Agora, desejo esboçar apenas um pequeno quadro para vocês, falando agora. Let's all of us take a little trip tonight on a little ship, a little spaceship or airship. Vamos todos nós fazer uma pequena viagem esta noite, em uma pequena nave. E vamos uma pequena espaçonave ou aeronave. Let's go back 100 million years before there was a world. Before there even was a star or anything. And there you can see nothing but space. Vamos voltar a 100 milhões de anos antes do mundo existir, antes mesmo de haver uma estrela ou qualquer coisa. E ali não se pode ver nada a não ser espaço. And all that space was God. In the beginning was God. E todo aquele espaço era Deus. No princípio era Deus. And now we'll watch coming into existence a little white light. We call it like a halo, and that was the Son of God, the Logos that went out of God in the beginning. E agora nós observaremos vir à existência uma pequena luz branca. Nós a chamaremos como um halo. E aquilo era o Filho de Deus, ou Logos que saiu de Deus no princípio. And then that he is standing there, and in his mind he began to think of what the world would be, and drew all this picture in his mind. And he said, "Let there be light." E então, como que ele estava ali, e ele em sua mente, ele começou a pensar de como o mundo seria. E esboçou todo este quadro em sua mente, e ele disse, haja luz. And an atom split, began to break forward, and an atomic went off, the first atomic explosion. E um átomo se partiu e começou a se desprender. E o atômico explodiu, a primeira explosão atômica. And then them atoms began to accumulate till it made into cinders as the moisture, or what it was, began to break in the atom split. E então aqueles átomos começaram a se acumular até formarem cinzas, enquanto a umidade, seja o que fosse, começou a se dissipar e os átomos se partiram. And after a while, there came a star, a piece of a missile that flew off and went sailing through the air. E após algum tempo veio uma estrela, ou um pedaço um projétil, que voou e saiu flutuando pelo ar. He watched it maybe for a few million years and then stopped it. He had no hurry. He had plenty of time, forever. He was from the beginning to the end. There was no time with him. Ele o observou por talvez alguns milhões de anos e então parou. Ele não tinha pressa, ele tinha tempo suficiente para sempre. Ele era do princípio ao fim, não existia tempo com ele. E então outro sai voando e ele o para deste lado. O que ele está fazendo? Ele está escrevendo sua primeira Bíblia. A primeira Bíblia que já foi escrita nos céus, o Zodíaco. It starts out with the virgin. That's how he come first. It ends up with Leo the lion, the second coming. And he's writing his first Bible. Ele começa com a Virgem, é assim como ele vem primeiro. Ele termina com Léo, o leão, a segunda vinda. E ele está escrevendo sua primeira Bíblia.
second Bible was written by Enoch and put in the pyramid. A segunda Bíblia que foi escrita por Enoque e colocada na pirâmide. The third Bible was written, and the last one is this one. A terceira Bíblia que foi escrita e a última é esta aqui. God always does things in threes. God is perfect in threes. Deus sempre faz coisas em três. Deus é perfeito em três. He's perfect. Pardon me. He's perfect in Father, Son, Holy Spirit. He's perfect in justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit. He's perfected in His threes. Ele é perfeito. Me perdoem. Ele é perfeito em Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é perfeito em justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Ele é perfeito em seus três. We are in His making, so we are perfected in three: soul, body, and spirit. Nós somos sua feitura, então somos perfeitos em três: alma, corpo e espírito. And our bodies controlled of nerves, of blood, and of cells, flesh, three, all perfected in three. E nosso corpo é controlado por nervos, por sangue e por células, carne. Três. Tudo aperfeiçoado em três. Then he said, after he'd got all of that made, before he'd ever done anything else, Então ele disse, após ele ter feito tudo aquilo, antes mesmo dele fazer qualquer coisa a mais, I can see this little halo move over this world, which was merely a cinder, frozen, hanging out there like a great iceberg. eu posso ver este pequeno halo se mover sobre este mundo, que era pura cinza, congelado, pairando ali como um grande iceberg. And he moved it over near the sun. And he began to turn it like that around the sun. It began to melt. The big ice glaciers tore loose. E ele o moveu para mais próximo do Sol, e ele começou a virá-lo assim, ao redor do Sol. Ele começou a derreter, e as grandes geleiras se desprenderam. Texas is being formed, and the plains there, we're talking how the icebergs come down through there, as best crowd can figure out. O Texas estava sendo formado, e as planícies ali, como fomos ensinados, como que os icebergs desceram dali, os melhores cronologistas podem calcular. And then the whole world, they just run down into the Gulf of Mexico and so forth, begin to bundle up with water. And the world was out formed, and boy, now we're in Genesis 1. See? E então todo o mundo, após isto percorrer até o Golfo do México e assim por diante, começou a encher de água. E o mundo sem forma e vazio. Agora estamos em Gênesis 1, veja. Now, then God moved and separated the firmament from the waters, and He made the light, and then He created all His creation. Agora então Deus se moveu e separou o firmamento. Boa noite com Jesus. Eu fico imaginando aquele compositor, quando ele estava compondo aquele hino. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Atrás não volto, não. Agora, eu não combinei com o pastor Júnior, ele não combinou comigo, mas Deus combinou com nós dois nessa noite. Já estava marcada aqui a escritura em Isaías 41. Aleluia! Aleluia! Nós não cremos em coincidência. Isso é Deus operando no nosso meio. É Deus. E eu vou ler novamente aqui em Isaías capítulo 41, versículo 10 ao 13.
Não temas, porque eu sou contigo. Isaías capítulo 41, versículo 10 ao 13. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Deus e amado Pai Celestial, nós não estamos dependendo, ó Pai, de nós mesmos nesta reunião, mas nós estamos dependendo inteiramente do Senhor. Nós estamos dependendo inteiramente da graça, da ajuda do alto. Ó Deus, que a cura divina possa estar no nosso meio. O poder, a libertação, a salvação. Nos anima, ó Pai, nesta caminhada, nesta jornada. Que nós possamos, ó Pai, sempre olhar para frente, olhar para Cristo, o autor e consumador de nossa fé, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Podeis vos assentar. Tem um hino, O Abrigo de Deus, com a irmã Raquel. Vai cantar aqui agora, O Abrigo de Deus. Abrigo de Deus estará sob as sombras do amor. Sobre ele não virá nenhum mal. Suas asas feliz viverá. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus. Só ali encontrarei paz e profundo amor, que delícia sem par, comunhão desfrutar e para sempre o seu nome exaltar. Os que habitam no abrigo de Deus, muito felizes para sempre estarão. Anjos guardam suas vidas e saúde, e seus pés nunca resvalarão.
Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor, e delícia sem par, comunhão desfrutar, e para sempre o seu nome exaltar. O que habita no abrigo de Deus, para sempre seguro estará. Caiam 1000 ou 10.000 ao seu lado, mas a ele nenhum mal cairá. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor, e delícia sem par, comunhão desfrutar, e para sempre o seu nome exaltar. Aleluia. Deus continue te abençoando, irmã Raquel. Que abrigo maravilhoso. Nome forte. Nome forte, Cristo. Este é o nosso abrigo. O irmão Brana diz que abrigo que bomba alguma pode atingir é no Senhor Jesus Cristo. Quando você se abriga em homens, se eu me abrigar aqui no irmão Eliezer, encostar aqui, pode ter certeza que se vier uma bomba aqui, nós dois vamos ser atingidos. Mas quando nós ficamos em Cristo, é um lugar inatingível, é o abrigo de Deus. É neste abrigo que eu quero ficar. É neste abrigo que eu quero apresentar para os meus amigos, para a minha família. Parágrafo 137 da mensagem Não Temais. Ele cuida dos pardais. E eu sei que Ele também está cuidando de nós nessa noite. Correto? Ele está olhando esta reunião acontecendo. Ele vê os nossos problemas. Ele conhece as nossas frustrações. Ele sabe quão doente você está. Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe o que você está tentando fazer. Vê, o seu olho está te observando. Agora, nesta escritura, onde nós lemos, em Isaías, capítulo 41, verso 10 ao 13, nós vemos o cuidado de Deus para conosco. O cuidado paternal. Às vezes você vê uma criança ali dando os primeiros passos, mal dando conta, trocando os passos, aí o papai vai lá, pega na mão da criança e ajuda ela. Irmãos, nós temos um pai nesta noite, que nos momentos de enfermidades, preocupações, nós podemos orar e sentir uma voz lá no fundo dizendo:
Não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te esforço, eu te animo, eu dou a alegria da salvação. O medo é uma das piores coisas que o diabo pode colocar em você. É o medo. Te deixa uma condição física e até mesmo psicológica de exercer aquilo que você é capaz de fazer. Deus te dá algo, Ele tem todas as bênçãos celestiais para nós. Ele simplesmente está aqui, para dar para a gente nesta noite. E só cabe a nós pegar. Só cabe a você pegar a sua cura nessa noite. Só cabe a você pegar a sua bênção nessa noite. Não deixe que o medo atrapalhe. Eu estava em uma clínica de fisioterapia hoje, e eu vi um senhor lá andando mancando com a perna. E eu, curioso, fiquei observando aquilo, e a fisioterapeuta chamou os filhos que estavam, e falou assim: olha, ele não tem nenhum problema na perna. Nós fizemos os exames, a força da perna esquerda dele é a mesma da perna direita. O que está deixando ele mancando é simplesmente o medo. O medo de andar corretamente. Eu pensei assim, já fui lembrando de Pedro. Pedro, enquanto ele estava com medo, ele começou a afundar naquelas águas. Mas quando ele fixou os seus olhos em Jesus, aí sim o poder veio na sua vida e ele começou a andar sobre as águas. Não sabendo que era impossível, ele foi e fez. Nós ouvimos. Agora, tem uma passagem muito conhecida aqui em São Mateus, no capítulo... Só um momento. Capítulo 14, a partir do verso 22. Vou ler aqui. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedia a multidão e subiu ao monte para orar. E chegada já à tarde, estava ali só. Então os discípulos entraram no barco, e o barco já estava no meio do mar. E começou a ser açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo e dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Agora, aquele ali era próprio Jesus, aproximando do barco, um momento difícil, e eles pensando que era uma assombração, pensando que era um espírito errado. O irmão Brana diz isso daqui, nesta mensagem. Agora nós encontramos que há um problema. Qual o problema? Alguma coisa aconteceu. O barco está agitado. O vento está soprando. Satanás está balançando o barco. Golpe após golpe. Onda após onda. Parece que vem um problema, nós vencemos. Quando é fé, já vem outro problema. Já vem outra luta. E todas as esperanças se foram de ter outro avivamento. Os testemunhos estão morrendo, eles preferem ficar em casa e ver televisão, vem. Não mais reuniões de testemunhos nas quartas-feiras à noite, nenhuma reunião de oração mais. Vem. O irmão Brana ilustra, os remos quebraram. O mastro e o leme caiu, tudo se foi.
O vento derrubou todas as velas. Oh, meu Deus, que condição! E os cuidados deste mundo vão em breve derrubar todos os testemunhos de você também. E você se sente envergonhado de se levantar. Porque você sabe o que está vivendo. Você sabe que não está vivendo para aquilo. Então eu te digo, o que nós precisamos é de um reavivamento. Nós precisamos é de um reavivamento. Reavivarmos, termos alegria. Alegria da salvação, aquela alegria que tanto Davi clamava. Torna a dar-me alegria, alegria da salvação. Que condição terrível estava ele, sem recurso próprio, talvez pensando que Deus o tinha abandonado, porque Deus tinha se despedido dos discípulos e tinha subido para o monte. Então os discípulos estavam lá, à noite talvez, escuro, as ondas começaram a vir, tudo, o remo tinha quebrado. Ali estavam eles. E o irmão Brana diz exatamente como estamos hoje. Mas você sabe de uma coisa? Ele não os tinha deixado, na verdade. Talvez eles tinham pensado que ele tinha se esquecido deles. Mas ele não os tinha deixado, na verdade. Você sabe, a Bíblia disse que ele subiu a um dos maiores montes que havia no país, para que ele pudesse observá-los. Jesus tinha se apartado ali, subido no monte, e estava vendo tudo ali de cima. Ele estava vendo todo o quadro, todo o desespero. E foi isso que ele fez quando ele nos deixou no Calvário. Quando ele o crucificou, ele nunca nos deixou. Ele não te deixou, não. Ele subiu ao monte mais alto quando ele subiu no Calvário. E ele continuou subindo, além da lua, das estrelas, subindo aos céus e aos céus. Quanto mais alto você vai, mais você pode ver. A Bíblia diz que ele subiu tão alto, mas tão alto, que ele teve que olhar para baixo para ver o céu. Ele subiu às alturas, ele está vendo o que você tem passado. Não precisa de ter medo, não precisa de ter desânimo. É hora de nós termos coragem, coragem, como todos os santos do passado tiveram. Coragem, não temer, homens destemidos, mas com a palavra de Deus na mão, com a palavra que corta o pecado, com a palavra que corta a enfermidade. É com esta palavra, é com esta arma que nós vamos vencer o diabo, que nós vamos vencer as lutas, as provas. Ele cuida dos pardais, eu sei que Ele também está cuidando de nós nessa noite. Oh, e ele estava em pé no topo daquele monte observando. Ele viu os problemas deles. Ele viu os remos quebrados. Ele viu a congregação ir embora, como acontecia. Ele viu tudo acontecer. Nada que está acontecendo não passou despercebido nos olhares de Deus. Ele viu tudo acontecer. Ele viu Satanás começar a soprá-los por ali e torcê-los de todas as formas com aquelas ondas. De maneira tal que eles mal sabiam o que fazer. E então o que aconteceu? Quando todas as esperanças acabaram, que eles não seriam salvos, o que aconteceu?
Então eles o viram andando sobre a água. Ele vinha caminhando até eles. Oh, Jesus vindo caminhando até o seu lar. Jesus vindo caminhando até para dar salvação para o seu filho, para a sua filha. Agora, se ele estivesse no barco com eles e saísse andando, eles poderiam ter aceitado ele. Mas veja, ele estava longe deles e tinha que vir andando sobre as águas. E a Bíblia diz que eles estavam com medo, estavam assustados. Eles disseram: é um espírito. Olha só o que eles disseram: a salvação, que estava indo caminhando até o barco. Jesus, a própria palavra, como diz que o verbo era carne e habitou entre nós. A palavra estava caminhando até o barco e eles estavam dizendo: é um espírito, é uma assombração. Não creia. Eles estavam com medo porque pareciam assustador e eles estavam com medo dele. Oh, meu irmão, não tenha medo da palavra, não. Não tenha medo de segurar esta palavra, não. Não tenha medo de segurar ela, ainda que entre a vida e a morte. Segure esta palavra. Fique com ela, porque ela vai te levar para a glória. O irmão Brana disse, eu gostei disso, ó. E se esse não for o quadro hoje, eu nunca disse isso. O mesmo quadro se repetindo. A única coisa que pode salvar as pessoas, e eles têm medo, falam que é espírito errado. Jesus tem misericórdia de nós também. Eles têm medo dele, Jesus Cristo, a palavra. Nesta hora de tragédia que nós estamos, e nossas denominações estão chegando, unindo-se a cada uma. Eu digo para você que está acompanhando através da internet, não tenha medo de ficar com a palavra. É a palavra de Deus. Não é espírito errado, não é assombração, não, é a palavra. É a própria palavra. Nós não estamos pregando nada fora da palavra. Já pensou se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem medo? Irmãos, aqueles cristãos que morriam queimados, decapitados nas arenas, eles eram revestidos de coragem. Se você não tem esta coragem, você pode pedir para Ele que Ele te dá nesta noite. Aqueles 3 jovens, eles tinham 2 escolhas. Ou era adorar a estátua e viver uma vida boa, talvez de bajulação, manjares, estar protegido, ou então ir para a fornalha com a palavra de Deus. Eu fico imaginando aquela cena daqueles 3 jovens chegando ali. Nós vamos ter oração agora há pouco. Um virou para o outro: você já orou, Sadraque? Eu já orei. Você já orou, Mesaque? Já orei. E aí colocaram ele lá naquela fornalha aquecida 7 vezes mais. Se não bastasse a prova, a luta, o quadro estava difícil. O fogo era ardente. Mas de repente, talvez um soldado chamou o outro ali e falou assim: quantos foram que a gente jogou lá na fornalha mesmo? Uai, era 3. Qual que era o nome dele? Um era Sadraque, o outro era Mesaque e o outro era Abednego. Uai, mas está errado, tem 4 lá dentro da fornalha. Talvez os outros que estavam ali atrás correram para ver,
Por quê? Porque o quarto homem estava lá na fornalha esperando por eles. Oh, meu irmão, Deus não te abandona, não. Se você se posicionar na palavra, ainda que seja na fornalha, Ele vai estar lá com você. Eles estavam passeando no fogo, fazendo festa, passeando no meio do fogo, no meio da fornalha. Estava aquecida 7 vezes, mas ali o quarto homem estava com eles. O quarto homem está no seu lar também. O quarto homem está na sua família também. É o quarto homem. Deus estava lá de cima vendo tudo. Talvez os anjos ficaram precipitados. Miguel falou: ó Senhor, deixa eu ir lá. Deixa eu resolver esse problema. Jesus disse: não, calma. Deus disse: calma, espera. Talvez Gabriel falou assim: não, deixa eu ir lá, que eu já resolvo. Não, Deus disse: calma. Agora é minha vez, eu que vou lá, é filho. Eu vou lá naquela fornalha, eu vou livrar eles do fogo ardente. E Deus te livra também. Deus te livra dessas setas inflamadas do inimigo. Ele está com você se tão somente você se posicionar nesta palavra. Olha aqui, tem uma história aqui, 2 Crônicas 32, fala sobre Senaqueribe. Senaqueribe era um rei da Síria, bastante famoso por conquistar várias terras, derrotar vários inimigos, com requintes de crueldade. Eles entravam nas terras vizinhas, cortavam as orelhas, cortavam a boca, furavam os olhos, deixando o povo cego. E então Senaqueribe foi tentar afrontar um filho de Deus. Ele foi tentar, ele já tinha experiência. Ele foi tentar afrontar um filho de Deus, Ezequias. Isso nos mostra aqui em 2 Crônicas 32. Ezequias ficou sabendo que Senaqueribe com todo o seu exército estava indo em direção para cercá-los, para talvez matá-los. Ezequias disse aqui para o seu povo que ficou agitado. Ele diz aqui: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Por quê? Porque há um maior conosco que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Mas se não bastasse isso, Senaqueribe ainda continuou, querendo colocar medo, mandando carteiros para entregar cartas para Ezequias, para colocar medo nele, assim como eles fizeram com todos os outros que ele tinha conquistado. E ele disse aqui: porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão dos meus pais, quanto menos vós poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Olha só que prepotência. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Jesus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras
não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Olha que astúcia. Mas tem uma coisa aqui que esse prepotente Senaqueribe esqueceu. Ele esqueceu que o povo que ele tinha conquistado tinha deuses. Mas era deuses de barro, era deuses de pedra, era deuses de madeira. Tinha boca, mas não falava. Tinha ouvido, mas não ouvia. Tinha olhos, mas não via. Mas quando ele veio aqui, ele estava tratando, era com Deus vivo. Com Deus vivo. O Deus vivo. Todos eles, de todas as religiões, podem apontar para uma sepultura. Mostrar onde que o líder deles está. Pode apontar e mostrar. Podem ir, fazer visitações anuais. Mas, irmãos, há uma tumba aberta em Jerusalém, testificando que se ele vive, nós também podemos viver. E o que Ezequias fez com todas aquelas afrontas? Com tudo aquilo contra ele, com aquela potência, eram maiores em números, tinha soldados bem treinados. Olha a atitude de Ezequias. E nós vamos tomar essa atitude agora há pouco. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Ezequias pegou aquelas cartas, todas aquelas afrontas, e entregou ao Senhor. Talvez ele tenha orado: ó Senhor, o negócio não é comigo mais, Senhor. Eles estão blasfemando é contra ti. Eles estão afrontando é a palavra. Eles não estão nos afrontando, não. Ó Senhor, o negócio é contigo agora. Nós entregamos. E olha só o que aconteceu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. Ele não pôde dominar um povo de Deus, um povo que tem um Deus vivo, um povo que crê na palavra. Não, o inimigo fica furioso com isto. Mas nós estando com a palavra, você não se torna mais responsabilidade de um sistema. Você não se torna mais responsabilidade de uma denominação. Não, você se torna responsabilidade de Deus. Você é responsabilidade de Deus. Aleluia. Não, eles não estão ferindo a nós, não. Você é responsabilidade dele. Parágrafo 128. Para fechar aqui, a mensagem: a maior batalha jamais pelejada. É como um pintinho dentro da casca. Eu era esse pintinho. Que seria se ele tivesse medo de dizer piu-piu? Que seria se ele tivesse medo de bicar a casca? Que seria se o pintinho ou qualquer outra ave tivesse medo de romper a casca? Que seria se ele ouvisse uma voz por ali dizendo: não te atrevas a romper a casca. Pode ser que tenha uma assombração lá fora. Pode ser que a palavra seja uma assombração. Pode ser que tenha um espírito errado lá fora. Não rompa essa casca não, pintinho. Fica aí. Você pode te arruinar. Porém, a própria natureza do pintinho lhe ordena. Ah, não a minha natureza. A natureza de Deus em nós. A própria natureza lhe ordena:
bica a casca, perfura essa casca e saia para fora. Aleluia, glória a Deus. Ah, Pintinho, você quer voltar para essa casca de onde você saiu? Você quer voltar para esse lugarzinho apertado? Não, atrás não volto, não. Porque isso tomou conta de mim, tomou conta do meu ser. É Deus. O que está em nós é maior do que está no mundo. Nós vemos o poder. Ezequias orou. Um anjo só, somente um anjo, matou 185 mil assírios. Oh, irmãos, nós estamos rodeados de anjos. Anjos ao nosso favor. Você pode orar neste momento. Você pode entregar a sua vida. Você é responsabilidade dele. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Deus continue vos abençoando. Em nome de Jesus.
Vamos dar as nossas mãos, levantá-las para o céu. Vamos declarar bem alto: vitória. Não adianta o inimigo desejar-nos a derrota, porque a vitória é nossa, porque a vitória é nossa. Porque a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, é o selo do cristão. A vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, ela está em nossas mãos. Este povo é nação santa, escolhida do Senhor, e em plena terra canta vitória. Não adianta o inimigo desejar-nos a derrota, porque a vitória é nossa, porque a vitória é nossa, porque a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, é o selo do cristão. A vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, ela está em nossas mãos. Breve os céus se abrirão, este povo vai embora, nas alturas cantarão vitória. Não adianta o inimigo desejar-nos a derrota, porque a vitória é nossa, porque a vitória é nossa, porque a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, é o selo do cristão. A vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, ela está em nossas mãos. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Você foi abençoado? Esta mensagem falou com você? Deus falou com você nesta noite? Você pela internet que estava meio preocupado? Enquanto o pastor Júnior estava falando, eu estava meditando nisso essa semana, sobre Elias. E eu gostaria de deixar isso aqui, ó. Quando Acabe viu a Elias, disse-lhes: és tu o perturbador de Israel? Tanto profeta que tinha Baal, e um homem só estava perturbando. O pequenininho estava perturbando toda aquela gente. E o certo é que o nosso posicionamento, a nossa convicção tem que ser a de Elias. Tem que ser a de Elias. Elias era sozinho contra 450 profetas de Baal. Sabe o que ele fez? Ele chegou e falou assim: Acabe, eu estou perturbando, então vamos lá, chama os 450 profetas e coloca lá. Eu vou ficar sozinho. Tem aqui 2 bezerros, um para vocês aí, ó, os 450, e um para mim. Escolhe aí o que vocês querem.
Vamos ajuntar no monte. Clama. Vocês vão clamar agora. Vamos ver. O Deus que responder por fogo, esse é Deus. Nós não temos que ter medo, não. Nós somos pequenos. Ah, você é gentinha. É diminuto, povo, pequenininho. Mas é como Elias, incomoda. Incomoda. Incomoda a maioria, porque nós estamos com a palavra. E a palavra abre os olhos das pessoas. Os nossos olhos foram abertos pela palavra. Ah, e aí ele falou, clama. E aí está lá o povo, 450 profetas de Baal reunidos. Ah, Baal, responde-nos. Responde. Porém nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinha feito. Responde, pelo amor de Deus, vindica nós. Vamos procurar uma vindicação para o nosso ministério aqui, ó. Já manda um fogo aí para ser verdadeiro. Mas o certo é que não deu em nada. Só barulho, só gritarias, só liturgias. Passado o meio-dia, Elias já estava até cansado de ver aquela coisa toda. Aquela falação sem sentido. E Elias começou até a zombar deles. Vai, clama mais alto. Talvez ele não está ouvindo, talvez ele está dormindo. Mas aí, chegando-se a hora da oferta de manjares, o profeta Elias aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, manifeste-se que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, lenha, pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Oh, ele não ficou clamando o dia todo, não. E quando viu isso, todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós somos pequenos, mas o nosso Deus é o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. Por que nós vamos temer? Nós temos que estar como Elias, nós estamos com a palavra verdadeira, nós temos que estar com medo, não. É falar e a coisa acontecer, é falar e cair fogo do céu, é falar e o paralítico andar. Não temos que ter medo. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Nós vamos ficar preocupados? Ah, vai falar a verdade, vai falar a verdade. Ora para você ver se você não está com a verdade. Se você está com a verdade, nós não estamos com 99% de verdade, não. Nós estamos com 100% da verdade. Nós estamos com a totalidade da palavra. Nós estamos agarrados em homens, em nada a não ser na palavra. Ora para você ver. Ora com fé. O que nós estamos precisando é orar mais. Orar mais, orar pelas madrugadas. Babar no chão, buscando a presença de Deus. E nós vamos ver milagres acontecer no nosso meio. Nós vamos ver Deus atuar no nosso meio. Não esteja com medo. Os medrosos lá de Gideão voltou tudinho, foi despedido. Deus queria só a minoria. Ah, eram os 300. É os 300. Usa-se esses 300 para defender tanta coisa. Mas na verdade aqueles 300 é que estavam com a palavra. Eram os que tinham a capacidade de ir e manifestar o poder de Deus no meio daquela grande maioria. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê graça para continuar. As pontes foram queimadas, o Egito ficou para trás. É hora de ver milagre, é hora de ver mar abrir. É hora de seguir em frente sem olhar para trás. E nós vamos ver o resultado disso. Nós vamos ver resultados disso se nós nos entregarmos totalmente à palavra de Deus, sem nenhuma restrição, sem nada que nos impede. Não existe mediador entre você e Deus. Fala com ele aí que ele está te ouvindo aí, ó, direta, conexão direta com ele.
Graças a Deus. Desculpa, pastor. Aí você pode pensar assim, que falta de ordem é essa? Uma pregação, depois outra pregação. Alguém mais quer pregar? Porque é o seguinte, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. É sujeito ao profeta. E é isso que os profetas estão fazendo. Um pregador é um profeta, é trazendo a palavra. E a liturgia, não existe liturgia. Não existe mais nada disso. Agora nós vamos ser assim. Deus quer falar, vai falar. Vai falar. Deus quer falar, vai falar. E olha, você em casa aí, ó, que já todo temor foi embora, todo medo foi embora. Dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus. Deus se agrada disso. Deus se agrada disso. Eu gostei demais. Irmão Vaz, que inspiração. Eu estava ali dentro assim, meu Deus, mas me dá um sinal. Eu não quero falar dessas coisas, me dá um sinal. Senhor, me dá um sinal, não quero falar dessas coisas. Aí vem ele com a mesma escritura. Aí vem, isso aqui eu gostei demais, eu queria falar isso aqui de novo. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías foi orar. Aí não, vai para o celular, para o grupo. Ai, meu Deus. Que isso? Vai orar, fecha sua porta atrás de você e vai orar. Vai orar. E ó, no versículo seguinte, o anjo já resolveu o problema. Vai orar que no minuto seguinte o anjo já resolveu o problema. Vai orar que amanhã o anjo já resolve o problema. Esquece esses grupos. Ninguém vai te ajudar, não. Ninguém ajuda não, se não for a palavra de Deus, não tem ajuda. Amém? Olha, isso aqui, gente, isso aqui é para carregar. Esse culto é para carregar para o resto da vida. Esse culto não é para desunir não, é para unir mais. Esse culto não é para você rejeitar ninguém não, é para você trazer para mais perto. Esse culto não é para você bloquear ninguém não, é para você fazer um círculo maior e colocar aquela pessoa dentro. Esse culto aqui não é para separação, esse culto é para união. Mas com quem? Só com todos que creem na mensagem. Pode abraçar todos, pode conversar com todos, pode estar em contato com todos. Eu não tenho medo. Eu vou ter medo de você conversar com um irmão que crê na mensagem? Que medo é esse? Não é de Deus. Eu vou ficar com medo, irmão Luizinho, de você conversar com alguém que crê na mensagem só porque não gosta de mim? Vai lá, conversa com ele, ora por ele. Vai lá, pede a Deus por ele. Pede graça para Deus ter misericórdia dele. Jamais faria isso. Olha, conversa com todos que creem na mensagem. E diga assim, Senhor seja contigo. O Senhor te abençoe. Não faça divisões não. Não fica fazendo alvoroço não. Vamos jogar água no fogo do alvoroço. Jogue água no fogo do alvoroço. Aleluia, glória a Deus, amém, encerrou. Graças a Deus, aleluia. Vamos ter, teve um pedido de oração aqui por irmã Leide Daiane Silva, irmão Ítalo do Nascimento. Graças a Deus por este culto. Esses nomes já ficaram inclusos aqui na oração que tivemos. A oração é poderosa. Esses dois homens podiam ter pensado assim, nós não precisamos orar não. Deus está conosco. Para que vamos orar? Mas eles oraram. Precisa orar. Ore a respeito de qualquer assunto que você precise. E você vai ver Deus responder para você. Então nós vamos ter a oferta agora. E logo após o hino com Rosa Vermelha. O hino agora durante a oferta. Irmãos Alice e Davi vai cantar o hino Rosa Vermelha. Enquanto isso, vamos ter o trabalho da oferta.
Nossa vida foi rosa vermelha cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando e sangrando, esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou, e quem a feriu concedeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, ó que solidão. No terceiro dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron. Até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, será uma flor. Aleluia, graças a Deus. Notificaram que estão participaram conosco nesta noite, o irmão Elias e José, em Angical, na Bahia, irmã Beatriz Machado, Jonatas Machado e Sandra Machado, em Hortolândia, São Paulo. Também Murilo e Marcela, em Goiânia, participou conosco nesta noite. Irmão Samuel e família, em Mucambo, no Ceará. Deus abençoe a todos vocês, irmão Íris e irmã Juliana. Ei, irmão Íris, Deus opera, Deus entra em cena. O senhor sabe do que estamos falando aqui. Deus tem o tempo certo para tudo. E também, pastor Carlos Roberto e família assistindo ali em Hidrolândia. Deus abençoe, pastor Carlos. Irmão Carmo e família em Cajubi, São Paulo. E agradece a Deus pela cura de sua mãe. Ela venceu a Covid com 95 anos de idade. Ei, esse é o nosso Deus. Deus abençoe a todos vocês que participaram nesta noite. E também vai congregar conosco, está aqui nesta noite. Fica de pé aí, irmão José Ferreira. Eu fiquei muito feliz. E o senhor está aqui nesta noite. Ei, glória a Deus. Ele estava comentando comigo o significado de estar aqui nesta noite. Deus te abençoe, irmão José Ferreira. Sinta-se sempre bem no nosso meio. Vamos dizer, sejam bem-vindos no nome de Jesus. Amém, amém. Vontade de ir até amanhecer, né? Coisa boa. Que culto maravilhoso. Que cultos maravilhosos nós estamos tendo. Quinta-feira será ali em Trindade. Deus abençoe aí a todos os irmãos de Trindade. Com certeza estão participando conosco aí através da internet. Quinta-feira o culto será ali em Trindade. Culto de pregação da palavra. A partir das 19h15. Como sempre tem acontecido. Agora só nos resta isso. No nosso site ali está o cronograma do mês. Como os cultos vão estar alternando entre Goiânia e Trindade. Então ali está o cronograma do mês. É tabernaculodecristo.org.br. Você pode acessar ali. Quiser mandar algum testemunho, tem ali o local de você fazer isso. E ali está o cronograma com as datas onde serão cada culto desse mês, o mês de julho. Nós vamos estar fazendo isso todo mês. Cronograma do mês, então você pode acessar ali
tabernaculodecristo.org.br, e você vai ver ali para não ficar perdido. O culto hoje é em Goiânia ou é em Trindade, então ali já está uma tabela ali de todos os cultos desse mês, onde que será. Se será em Goiânia, se será em Trindade. Amém? Deus os abençoe. Agora só nos resta despedirmos e retornar carregando esta bênção dentro dos nossos corações, aos nossos lares. Deus abençoe a todos vocês. A Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não, atrás do mundo, Jesus à frente. Ele é o guia onipotente, atrás do mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não, estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Luta, vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta, vem a coroa, atrás não volto, não volto não. Estava me lembrando ali, foi Salmo 90 que a irmã Raquel cantou, não foi? 91. O abrigo de Deus, como encaixou. Parece que a gente programou tudo isso. Parece que foi tudo programado. Deus te recompense. Amém. Vamos, né, gente? Vamos embora que amanhã tem que trabalhar.